Muito boa noite, pessoal. Hoje é dia 16/1/2025, quinta-feira, tá? Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje o dia, né, bem assim, direcional, mas um dia assim com muitas oscilações, tá? Aqui, pelo menos no nosso mini índice. Vamos estar dando uma analisada no nosso dólar também. Ver as oportunidades que ele deu no dia de hoje. Para quem gosta de analisar de forma discricionária, tá? E gosta de aproveitar as melhores regiões para buscar operações, tá? Então, chega de enrolação, vamos aqui para o nosso gráfico, tá? Estamos aqui no nosso índice, no gráfico aqui de 15 minutos. A gente observa que o índice, ele veio testar aqui, tá? Uma região anterior. Perceba que ele fez a máxima aqui, pessoal, nesse topo anterior. O preço, ele trabalhou aqui nessa região, ó. Fez um fundo duplo aqui e em nenhum momento veio testar essa região, tá? Até o momento que ele tocou aqui e sentiu essa máxima aqui. Beleza, galera? Se a gente puxar aqui o espelhamento de todo esse movimento aqui, ó, que o índice fez, tá? Vamos observar que ele travou justamente aqui em 100% da projeção desse movimento aqui, tá, pessoal? Projeção desse movimento aqui, ó. Ele travou em 100% dessa região, influenciando aqui com a máxima anterior e o preço sentiu essa região. Se a gente trouxer aqui no gráfico semanal, galera, a gente observa aqui que essa região também é a região aqui da média de 9, tá? Percebam que tinha muito tempo, eu especulei isso aqui ainda com vocês, né? Que nós sempre estamos olhando aqui o gráfico semanal. Tinha muito tempo, galera, que o índice ele não, né, fazia testes aqui na média de 9. Ele estava descendo reto aqui sem fazer teste na média de 9. E no dia de hoje, né, no dia de ontem e o dia de hoje até então, né, ele veio sentir essa região, tocar nessa região aqui, fazer teste nessa região e sentiu, né? Por enquanto sentindo essa região aqui de média de 9. Trazendo aqui para o gráfico diário, no nosso mini índice, percebam aqui que no dia de ontem, ó, o preço ele rejeitou, a gente especulou isso aqui também, né? Por conta desse candle aqui, ó, deixado esse padrãozinho aqui, ó, no diário, esse candle aqui de retomada de movimento, no caso, candle de rejeição, tá, dessa região. O índice ele acabou confirmando esse candle aqui, tá, rompendo essa máxima dele. Quem opera aí em swing trade, né, era um gatilho aqui comprador, pessoal. Rompendo a máxima desse candle, stopzinho na mínima, ó, o preço ele foi lá buscar as médias, tá? Ele confirmou essa movimentação inteira aqui no dia de ontem. E por enquanto, pessoal, no dia de hoje, ó, ele mostra aqui uma rejeição nessa média de 20. Vamos ver, pessoal, se esse movimento aqui pode caracterizar aqui uma falha de estrutura, tá? Tendo em vista que ele rompeu aqui com ignição, engolfando todos os candles anteriores. Vamos ver se ele vai ser simplesmente esse movimento aqui, ó, de impulso, corrigir aqui em cima da média de 20 e continuar a sua movimentação de alta, tá? Para possivelmente vir buscar um processo corretivo aqui, ó, de todo esse impulso, tendo visto que ele está descendo reto aqui e não fez a sua correção, tá? Lembrando que correções dentro das movimentações do preço, pessoal, são movimentações saudáveis. O preço ele não cai reto, o preço ele não sobe reto. Então, no decorrer da sua movimentação, ele tem que fazer pequenas correções, tá? Pelo menos de 50% e dar continuidade à sua tendência vigente. Beleza? Trazendo para o intraday, pessoal, a gente observa aqui que logo na sua abertura, se a gente puxar, ele testou aquela máxima, né, como foi dito antes. Percebam que no fim do pregão, né, do dia de ontem, olha o que o índice fez. Olha, ele fez a máxima, fez uma máxima menor do que o topo anterior e veio até então caracterizando assim uma falha de estrutura no fim do pregão, tá? Então aquele conceito que a gente sempre explica aqui, pessoal, uma tendência saudável, ele tem que fazer máximas, rompendo máximas, tá? A partir do momento que ele faz uma máxima menor que a máxima anterior, ele descaracteriza a movimentação de alta para baixa. Ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece no movimento baixista, tá, pessoal? Então foi o que aconteceu aqui no dia de hoje, melhor, no dia de ontem, e confirmou-se no dia de hoje. Com essa movimentação fazendo topos menores do que topos anteriores, indicava pra gente, assim, uma possibilidade de uma falha de estrutura. E logo na abertura do dia de hoje, pessoal, percebam que ele já veio com um gap de baixa, um gap de baixa aqui, ó, rompendo a mínima do dia anterior, tá? A mínima desse fundo aqui, tá? Não na mínima do dia anterior. E ativou assim, pessoal, a falha de estrutura. Então, já que ativou a falha de estrutura, a gente tem que projetar esse movimento aqui para baixo, tá? Então, olha que interessante, pessoal.
espelhando esse movimento aqui para baixo, percebo justamente onde o índice segurou. E tem gente que ainda fala que Fibonacci não funciona, tá, galera? Tem gente que não gosta de utilizar Fibonacci, fala que... Enfim. Mas aqui utilizamos, dentro do nosso Trade System, utilizamos aqui a ferramenta de projeção de fibra, tá? De espelhamento, retrações de fibra. A gente utiliza sim no nosso gráfico, no nosso Trade System e funciona demais, pessoal. Até porque utilizamos muito a fibra para rastrear o preço, onde possíveis regiões de trava, possíveis retrações, tá? Então percebam que, após estudar essa movimentação do preço, tá, que ele indicava pra gente no fim do pregão, após ele deixar essa máxima, uma máxima menor, rompendo essa mínima, essa mínima anterior, logo na abertura, caracterizava pra gente uma falha de estrutura e o preço ele veio justamente testar o primeiro alvo. Percebam que ele oscilou aqui no primeiro alvo e sentiu, pessoal, tá? Inclusive aqui até cabia aqui uma oportunidade de compra, provavelmente em 2 minutos ou 1 minuto, tendo visto que ele sentiu essa região de primeiro alvo. Então, seria uma operação, né, arriscada. Por quê? Porque, como a gente fala para vocês, operações antes das 10, pessoal, são operações mais erráticas, operações que tendem a ser mais erráticas, pelo fato do mercado não ter ainda... não ter tido ali, né, a abertura do mercado à vista, entendeu? Que abre ali depois das 10 horas. Então, tende ainda a ter um alinhamento das médias. Então, são movimentações mais erráticas, pessoal. Então, até mesmo na nossa sala educacional, a gente recomenda a galera a operar com a mão mais reduzida, tá? Operar ali, quem opera com 5 contratos, entra com 3 contratos. Quem opera com 2 contratos, entra com 1. Quem opera com 1 contrato, pessoal, não recomendamos pegar operações antes das 9 horas, tá? Fica a dica aqui para vocês. Enfim, então, pessoal, seria uma operação aqui, pelo contexto de segurar nessa região, uma operação agressiva, tá? Porque o preço ele poderia muito bem oscilar aqui e ir buscar o 100% da projeção, mas pela característica aqui de falha de estrutura, mesmo conceito que ensinamos para vocês, né? Que o ativo, quando ele está numa tendência de baixa, ele tem que romper mínimas e mínimas. A partir do momento que ele deixa uma mínima maior, né, que a mínima anterior, no caso, mudança de característica do preço, rompendo a máxima, pessoal. Pessoal, deixa eu dar uma parada que o gato começou a brigar aqui, né? Enfim. Dando continuidade aqui, pessoal. Então, aqui caracterizou aqui, tá? Uma falha de estrutura e uma operação provavelmente de retorno às médias, tá? Tendo visto que estava com um pequeno afastamento aqui da média de 9 e média de 20, tá, pessoal? Chegou a entregar aqui, ó, 240 pontos, beleza? E olha que região interessante, pessoal. Caso a pessoa não buscasse, não confiasse por ser uma operação arriscada, uma operação muito agressiva, né? Olha que contexto interessante que a gente pode buscar aqui. Se a gente pegar essa mínima do dia até então e essa máxima, percebam, pessoal, que o preço ele veio travar justamente, ó, na região de 50% da retração de Fibogap, tá? O preço ele veio com esse candle de ignição. Aí olha a confluência que tinha aqui nessa região. Além da retração de Fibo de 50%. Tinha aqui uma região de troca de polaridade. Percebam que tinha aqui esse fundo formado e após ele romper essa região, ele veio fazer o pullback nessa região para então continuar sua movimentação de baixa, tá? Percebam também, pessoal, que aqui, ó, tinha passando a média de 9, tá? Então, além da operação de retorno à média que veio aqui embaixo, o preço ele veio buscar as médias, ancoragem nas médias, para então continuar sua movimentação de baixa. Então, percebam quantas confluências tinha nessa região aqui, tá? Então, esse candle aqui, ó, engolfando o candle anterior, abria uma oportunidade de entrada, tá, pessoal? Entrada na mínima, stop da máxima e conduzir essa movimentação aqui de forma técnica, tá? Uma excelente oportunidade aqui de venda, buscando confluências, tá? Teve confluências aqui, no mínimo de 2 confluências você já consegue ter, entre aspas, ali, uma segurança para entrar na operação. Significa que a operação lá vai andar a seu favor? Não, tá? Mas tem contexto ali para cumprir ali o que você está especulando pelas confluências que tem na região. Beleza, pessoal? Pois bem, então, um excelente gatilho que ele deixou aqui nessa região, tá? Deixou gatilho também aqui nessa região de retorno às médias. E, pessoal, o preço, possivelmente, ele poderia segurar aqui nessa região. Quem pegou a operação aqui poderia ver como alvo essa região aqui, ó, pelo fato de ser a mínima do dia. Mas olha que coisa interessante, né? Se a gente observar, o preço estava o tempo todo ancorado pelas médias, pessoal. Tá? Indicava pra gente continuidade na sua movimentação, tá? E o dia ele foi bem direcional, assim como o dia de ontem, o dia foi bem direcional, tá? Sendo que no dia de ontem o movimento estava mais fluido, pessoal, tá? Tava bem técnico, bem de livro, tá? As movimentações do nosso índice, tá? Percebam que o preço, ó, ele esticava ali das médias, fazia um power breakout, acumulava força aqui pra, pum, explodia. Fazia um power breakout, acumulava aqui em cima da média de 9 e, pum, explodia. Tava bem técnico, diferente do dia de hoje, pessoal. Tá vendo uma movimentação com mais ruídos, tá? Com mais ruídos, pessoal, ó. Olha o tamanho dos pavis, ó. Olha o tamanho dos pavis na mínima também, ó. Então, operar aqui
essa tendência, emocionalmente iria ser muito desgastante, tá, pessoal? Pelo fato do preço toda hora provavelmente andar aqui 200 pontos, 250 pontos e voltar praticamente no zero da entrada da galera ali e continuar a sua tendência de baixa, tá? Então, provavelmente aqui, quem conseguiu pegar essas movimentações aqui, sentiu bastante ali a parte emocional, tá? Pelo fato do preço oscilar bastante aqui dentro dessa movimentação de baixa, tá? Então, logo depois o preço ele sentiu aqui, tá? Essa região de média de 200, percebam que ele formou um canal aqui, ó. Ele veio trabalhando num canal, pessoal. E ele veio fazer pullback aqui nessa região aqui, veio fazer teste, na verdade, nessa região aqui de média de 200 e acabou rompendo ela, tá? E viram fazer o pullback dela posteriormente. E esse foi o nosso dia aqui no nosso índice, né? Um dia, assim, bem direcional, mas também um dia bem complicado de conduzir a movimentação ali, tá? E pro dia de amanhã, pessoal, a gente especula aqui, vamos ver no diário que ele deixou um padrãozinho interessante aqui, tá, galera? Diário não, 60. No 60, galera, olha que um contexto legal aqui que está acontecendo, né? Ele está provavelmente aqui dando continuidade também, né, indicando para a gente uma possível falha de estrutura, tá? Porque ele deixou esse topo aqui menor do que o topo anterior, tá? Percebam que ele rompeu, ó, ele rompeu aqui essa média de 200 e voltou para dentro dela, tá, galera? Essa movimentação aqui corretiva do índice, pessoal, provavelmente foi alguma notícia, tá? Pelo que eu tinha estudado mais cedo, provavelmente foi a Vale, tá, pessoal? A Vale hoje operou em queda. A Vale hoje operou em queda, pessoal. E puxou a bolsa, tá? Puxou essa bolsa aí. Foi a Vale? Pelo que eu vi foi a Vale, tá, pessoal? E no final, já próximo ao fim do pregão dela, deu uma recuperada ali, tá? Mas na manhã, ó, o preço ele teve uma queda aí, ó, de 2,5 pontos aí, tá, pessoal? 2,5 pontos aí de queda, tá? E isso puxou, tá, o nosso índice, galera. Quase 3% de queda aí na Vale, então acabou puxando o nosso índice aí. E ele acabou retornando aqui para baixo aqui das médias curtas e da média aqui de 200, tá? Então, possivelmente está configurando aqui, pessoal, uma falha de estrutura, tá? Se amanhã, no dia de amanhã, ele romper essa mínima aqui, pessoal, então vocês projetem aqui esse pivô, tá? Projetem esse pivô aqui e busquem alvos aí dessa movimentação, tá? Caso o índice ganhe força aqui, recupere, faça aqui um pullback para continuar a movimentação de alta, vocês também podem projetar esse movimento e buscar alvos aqui nessa região aqui em 60, tá? A nossa especulação aqui é que ele dê continuidade a essa falha de estrutura, é o que a gente especula, mas a gente sabe que o índice ele faz o que ele quer aqui, né, pessoal? A gente que opera aqui nessa Fórmula 1 do mercado, a gente sabe que ele faz o que ele quer aqui no gráfico, tá, pessoal? Então, é isso, vamos para o nosso dólar aqui agora. No dia de hoje, pessoal, um pouco mais agarrado, tá? Tendo em vista que em 15 minutos, ó, a gente observa que o preço está entre a média de 20 e a média de 9, tá? Dentro de uma trap. Então geralmente tende a gerar movimentações ali mais agarradas, tá? E foi justamente o que rolou no dia de hoje no nosso dolinha. Trazendo aqui para os 5 minutos, a gente observa que logo na sua abertura, deixa eu trazer aqui para os 60 minutos primeiro, pessoal, para a gente fazer aqui um estudo e ver essa região que o dólar parou no dia de hoje, tá? Se a gente puxar a Fibo dessa máxima, essa mínima, percebam que ele veio testar justamente essa região aqui de 7.640, tá? Tinha aqui regiões de suporte anteriores, ó, tendo em vista que, olha quantos toques ele deu nessa região, 1, 2, ele violou que essa região, mas voltou para dentro, tá? Dessa região de range, e veio testar novamente essa região aqui no dia de hoje, ó. Ele sentiu essa região e já teve o repique para cima, tá? Então era região muito forte aqui, essa região do dólar. E no dia de hoje, ó, ele abriu com um pequeno gap, mas logo então ele veio corrigir, tá? Ele veio fechar esse gap aqui. Tocou naquela região lá que mencionamos anteriormente, né? Região importante de 7.640 e suporte anterior, tá? Ele falhou essa movimentação aqui, tá? Falhou a estrutura aqui, só que deixou até um gatilho aqui agressivo, pessoal, comprador, pelaquela região, mas só tinha aquela confluência ali. Acho que quem fosse pegar a operação aqui tinha que ter pelo menos aqui um contexto aqui de alvo de Fibo. Por exemplo, se você projetasse aqui essa movimentação aqui para baixo, ó, projetar essa movimentação aqui para baixo, vamos ver se tem algum alvo aqui que confluenciaria com aquela oportunidade ali, logo na abertura ali. Ó, chegou em terceiro alvo, tinha uma região aqui também, ó. E tem gente, mais uma vez eu falo, tem gente que não gosta de Fibo, né, pessoal? Ele travou justamente aqui no terceiro alvo daquela movimentação ali, pessoal, tá? Vocês perceberam ali que eu peguei ali, eu projetei ali
um pequeno pivô, tá? Pequeno não, né? Mas um pivô na parte superior ali. E ele abriu alvos para mim, ó. Percebam que ele respeitou o primeiro alvo, respeitou o alvo de 100% e veio sentir aqui o terceiro alvo da projeção aqui desse pivô, tá? Então tinha região de suporte anterior, região aqui de 7640 de Fibo, e provavelmente aqui deixou um gatilho aqui nos 2 minutos, tá? Esse candle de ignição aqui, rompendo a máxima do candle anterior, tá? Abriu uma oportunidade de entrada. Agressiva, muito agressiva. Sendo que, olha que interessante, a confirmação dessa falha de estrutura. Perceba que o ativo ele vem numa movimentação de baixa, fazendo pivô, tá? Deixa um fundo. Ele rompe a máxima, a máxima anterior, deixa aqui um pivôzinho de alta, caracterizando assim uma quebra de estrutura, uma mudança de característica de movimentação de baixa para movimentação de alta. Rompendo a máxima desse candle anterior, abriu uma linda oportunidade de entrada, tá, galera? Ó, que coisa linda, ó. Linda movimentação, tá? Quem estava atento aqui conseguiu pegar essa movimentação, pessoal, foi linda. Se a gente puxar aqui só a média de 20, pessoal, olha que interessante, ó. Percebam que sempre falamos para você, pessoal, quando o preço está trabalhando abaixo da média de 20, procurar operações de venda. Acima da média de 20, operações de compra. Geralmente, quando o preço está esticado da média de 20, ele tende a fazer um repique nela, fazer um teste nela, tá? E quando acontece esse cenário aqui, ó, dele romper a média de 20, quando o preço ele faz um pullback em cima dela e dá continuidade à sua tendência, ou de alta ou de baixa, geralmente ele faz um movimento extenso, né? Um movimento amplo, tá? Então, se a gente puxar aqui a projeção desse pivô formado, ó, ele ultrapassou os 200% aqui da projeção desse pivô, tá? Entregando aí. O stop acho que estava bem, ó, stop curtinho, pessoal, 8 pontos, tá? Acabou entregando aí, ó, 27 pontos aí nessa movimentação. Quem estava atento aí conseguiu visualizar essa operação, ainda tinha uma confluência aqui de região, tá? Por mais que tinha uma região de trava aqui, que era a região de máxima do dia, pessoal, mas com esse fluxo comprador aqui, com esse candle, com essa barra elefante, tá? Você traria teu stop pro zero e iria conduzindo de forma técnica essa operação, visualizando aqui, pessoal, a média de 200 como alvo, tá? E foi ali justamente que o preço travou. Quando o preço ele chegou na média de 200, pessoal, perceba aqui, ó, que ele não conseguiu romper máximas. Então, falhou a estrutura, né? Na tentativa de dar continuidade de alta, falhou o movimento de alta e deixou gatilho vendedor, tá? Percebam que ele fez um topo menor do que o topo anterior, perdendo essa mínima, abria mais uma oportunidade de venda, tá, galera? Nesse contexto aqui, de venda, teríamos que ter atenção. Se a gente puxar a máxima e essa mínima, provavelmente o preço ele poderia vir buscar a região de Fibo, tá? Olha uma confluência interessante aqui de região de alvo, ó. 50% de projeção de Fibo, de retração de Fibo, próximo aqui, ó, a VWAP. Então, se você entrou posicionado aqui, teu alvo era a 50%, tá? 61 ou 7640 de Fibo, tá? E o preço ele veio testar justamente aqui na 7640 e reverteu a movimentação de baixa para alta. Logo depois, pessoal, o dólar ele trabalhou aqui buscando um alinhamento de médias, tá? Mesmo cenário do índice, muito ruído, tá? Percebo o alinhamento das médias, mas muito ruído. Muitos pavis nos candles, pessoal. Então, quem conduz a movimentação assim, emocionalmente fica exausto, tá, galera? Porque o preço o tempo todo ele faz ali, nesse caso aqui no dólar, ele anda ali a 11 pontos e volta ali a 2 pontos ali. Tu fala, caramba, deixei o preço andar 12 pontos e ele voltou praticamente no zero. É geralmente em dias assim, tá, galera? Então, emocionalmente aí é muito difícil conduzir movimentos assim. Então, trabalhem com alvos, tá, pessoal? Projeta ali o pivô, observe a máxima. No caso, quem pegou essa falha de estrutura aqui, ó, perceba aqui que tem uma falha de estrutura aqui, ó. Vou aproximar aqui para vocês observarem. Que o preço ele chegou aqui na região de 7640, ó, falhou a estrutura, ó. Rompendo a máxima desse candle aqui, abriu uma oportunidade de entrada, tá? Por mais que tinha VWAP aqui, ainda deu outra oportunidade aqui em cima, tá? Então pegou aqui, ó, o preço ele andou aqui, provavelmente aqui uns 10 pontos, ó, voltou no zero aqui, ó, e tiraria você da operação. Então, trabalhe com alvos, tá, pessoal? Projeta ali o pivô e respeite os alvos, porque o preço, ele só tende a andar quando tá todos os tempos gráficos alinhados, tá, pessoal? Tendo visto que entregou bons movimentos no dia anterior, enfim. Era um dia aqui que ele trabalharia mais lento, assim como o índice trabalhou mais lento, depois pôde subir quase 4% aí, tá, pessoal? Então é isso, galera, esse foi o nosso fechamento, tá, do nosso dolinha também. Vamos ver aqui o que esperar para o dólar no decorrer aí do dia de amanhã. Depois dele sentir aquela região importante lá de máxima, galera, e ele vir buscar aqui, deixa eu botar para 60 minutos, para ver o que está acontecendo aqui. Trabalhando abaixo da média de 200, veio fazer pullback aqui na média de 50, mas percebam que ele veio ancorar aqui, ó, na média de 9, ó, pessoal, ó. Ele falhou a estrutura, tá? Falhou a estrutura aqui do dólar.
Falhou a estrutura. A gente projeta esse pivô aqui. Por quê? Vinha na movimentação de alta, de baixa, fez uma máxima, fez uma mínima maior do que a mínima anterior, rompeu a máxima. Sentiu aqui o primeiro alvo da projeção, veio fazer pullback. Vamos ver se ele vai ter força para vir buscar a continuidade desses alvos aqui, tá? Mas nos 60 minutos ficou bem claro que ficou bem nítido a questão aqui da falha de estrutura. E olha só que interessante, ainda tem a ancoragem aqui da média de 9, tá, galera? Conduzindo o preço. Vamos ver se ele vai ter fôlego aí para cumprir esses alvos aqui da projeção desse pivô, tá, galera? Então é isso, essa é a nossa análise aqui, tanto para o índice quanto para o dólar. Esse foi o nosso fechamento de mercado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu feedback aí, deixe seu comentário, sugestões, tá? Críticas, a gente está aqui aberto a críticas também, tá bom? E se ainda não segue lá no nosso Instagram, segue a gente lá também, que diariamente estamos postando excelentes conteúdos lá, racionais de operações, tá? Aqui, isso pode ser de grande valia para vocês, tá bom, pessoal? Fique com Deus e até a próxima.